Boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Vamos dar início a mais uma palestra, a terceira, de capacitação para o evangelismo. Eu convido você a fechar os seus olhos para que nós possamos fazer uma oração e depois darmos início às atividades dessa noite. Amém? Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos por esta oportunidade, Pai, de estar na sua casa, na sua presença, por tudo que o Senhor é e aquilo que o Senhor tem feito em cada um de nossas vidas. Cuida, Deus, nesta noite de tudo aquilo que vai ser apresentado. Dá-me liberdade para falar, traz à minha memória o que precisa ser dito. E da mesma forma, Pai, que os teus filhos, a tua igreja, estejam atentos para poderem, Deus, participar desse processo de capacitação com êxito e se sentirem confortados e preparados e motivados, né, para poder viver aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Assim, Deus, nós oramos e nós agradecemos na certeza de que o Senhor mais uma vez inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração e o Senhor, Jeová Jirê, proverá nesta noite. Assim oramos, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Bem, vamos dar início a mais uma atividade. Então, a parte 3, de maneira bem abreviada, aquilo que já corremos, né, nas duas primeiras apresentações, né, evangelizar uma ordem, qualificação do ganhador de almas, observações e precauções importantes ao evangelizar, a mensagem, né, que é fundamental, o plano da salvação, falado em algumas maneiras diferentes, testemunho pessoal, né, que complementa esse processo de evangelização, né. O testemunho pessoal ele é um instrumento valioso no processo, né, na atividade de evangelismo, de evangelização, mas obviamente que tem a sua importância, mas não representa como um todo, né, o evangelismo. A distribuição de folhetos evangelísticos, né, orientação transmitida, 4 conceitos errados sobre o evangelho, sobre o evangelismo, e depois entramos, né, no módulo mais volumoso, né, que contendo uma introdução, porque que as pessoas dão desculpas, objeções, né? Isso não demorou muito, isso foi abreviado, mas aí sim, o volume maior em cima desses assuntos, né, que estão aqui postos. E na semana passada nós demos início ao primeiro, tratando com o perdido, né? Chegamos mais ou menos na metade. Hoje encerramos esse tópico. Vamos falar sobre os desviados, algo pequeno, sobre os judeus. E por fim, né, eu faço um salto, uma vez que são assuntos estanques, né, dá para perceber claramente, são assuntos estanques, né, para a questão de melhor distribuição do tempo, né, hoje e para a próxima terça-feira, eu dou um salto trazendo observações sobre os adventistas, para na semana que vem, na última palestra, nós focarmos nesses assuntos aqui, do 4 ao 7. Dito isso, vamos dar continuidade, né? Paramos na objeção número 15. Se eu não estiver equivocado, vamos até a objeção número 34, né, nessa noite, tá bom? Então, a 16ª objeção que eu coloquei para vocês, né, é pessoas que vão dizer: meus problemas são difíceis demais, né? E obviamente que nós podemos transmitir uma mensagem de alento ao coração dessas pessoas ao dizer, né, que Deus, ele é a resposta para as nossas necessidades, para os nossos problemas, né? Então o Salmo 46, verso 1 diz que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, verso 26, deixa bem claro para nós que aquilo que é impossível para nós é possível para o nosso Deus, né? Então, são informações que podem se contrapor de uma maneira clara, direta, objetiva, simples, né, contra esta objeção que pessoas colocam para dificultar, né, a entrada no caminho, né, ou aceitar o convite para, né, estar na igreja, aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Uma outra objeção: eu tenho buscado uma experiência com o Senhor, porém ainda não tive, né? E essa é uma objeção que ela está presente tanto nos ímpios quanto em outros, muitos dentro das igrejas
exatamente por esse ponto em comum, né, de não buscar o Senhor de todo o coração, né? Então há uma referência bíblica, né, em Jeremias capítulo 29, verso número 13, né, de maneira clara, uma mensagem para este ímpio e para nós também, né, dentro da igreja: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo, né, maiúsculo, todo o vosso coração, sem ressalvas, né? Então, ou seja, Deus não é homem para mentir diante daquilo que Ele declara na sua palavra, né, para nós. Outra objeção: Deus é muito bom para me castigar. E aí, Hebreus no capítulo 12, verso número 6 e 7 vai dizer o quê? Porque o Senhor corrige a quem Ele ama, e açoita, ou seja, castiga a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, né? Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige, né? Então essa objeção, ela é sem sentido, né? Porque isso aqui permite ou dá a ideia para o ímpio de que ele pode prosseguir vivendo da maneira como ele quer, achando o que seja melhor ser feito, né? E quando Deus mostra de uma maneira muito clara que Ele repreende, Ele açoita, Ele castiga, mas porque Ele ama a sua criação e obviamente Ele quer que seja exitoso o seu plano para as nossas vidas, né? Uma outra objeção, 19ª: eu não posso perdoar, né, uma pessoa. Então, de certa maneira, há um sentido de responsabilidade, né, mas ao mesmo tempo uma percepção equivocadíssima a respeito do que essa objeção pode trazer sobre a sua vida. Se buscar realmente com as suas próprias forças, haverá uma limitação forte para que um coração se quebrante para perdoar e viver uma vida de comunhão, de intimidade, de aliança, de aprovação com Deus, né? Então isso vale para aqueles que também estão dentro das igrejas, né? Porque se há um coração duro, um coração resistivo, né, torna-se difícil a liberação do perdão, né? Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Longe estará o Senhor daqueles que têm um coração endurecido, né? Então, o fato de não perdoar, ou seja, a percepção dessa pessoa de uma realidade, né, hoje sendo vivida por esse ímpio, não quer dizer de maneira alguma, né, que Deus ele não pode mudar, né, e nos facilitar a execução de algo que agrada ao coração de Deus, né? Então Marcos no capítulo 11, verso 25 e 26, deixa muito claro também como uma mensagem complementar, né, para este ímpio, de que se você não perdoa os pecados, você não perdoa esta pessoa, Deus ele também não perdoará os seus pecados, né? E aí obviamente que há necessidade da associação de um outro versículo importante, que é o que está ali embaixo, né, Isaías 59, que vai dizer o seguinte: olha, o fato de você não perdoar, os seus pecados não são perdoados. E o que isso representa? Representa que Deus não ouvirá aquilo que sai da sua boca. Então você continuará lutando com as suas próprias forças, estratégias, planos, diante das circunstâncias, diante daquilo que você está vivendo, né? Então é preciso ter esse discernimento para transmitir, né, ao ímpio a necessidade do perdão. E o perdão, ele é algo que não é simples. Então nós precisamos anexar, né, a esse processo Deus para poder nos ajudar, né, trabalhando nas nossas mentes, nos nossos corações, nos nossos pensamentos, né, nos fortalecendo espiritualmente para que a gente possa anular a nossa carne, né, e viver a vontade de Deus, né? Outra objeção, né, não é possível devido ao meu trabalho, né? Ou seja, eu não quero aceitar Jesus, eu não quero esse caminho, né? Eu não quero ir para a igreja por conta do meu
trabalho, né? E aí, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 36, vai dizer algo extremamente importante, né? Que aproveita ao homem, né, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, é uma resposta, né, para se contrapor a essa objeção, no sentido de ampliar a visão daquela pessoa, né, e entender, né, que há necessidade de um equilíbrio, né, de remir o tempo, de um equilíbrio, né, corpo, alma e espírito, para que a gente viva de maneira, né, feliz, de maneira equilibrada, de maneira aprovada por Deus, né? Porque, gostando ou não, né, nós somos corpo, alma e espírito. Então nós temos que dar tratamento a essas três frentes, ou essas três vertentes, ou esses três eixos, né, da nossa vida. E se um está descalibrado, o todo, que é a vida, né, vai sentir os efeitos colaterais disso. Outra objeção: eu já tentei uma vez e falhei, né? Ou seja, eu já tentei esse caminho, já tentei ser cristão, crente, evangélico, mas eu falhei. Ou eu estou com medo de falhar, né? E aí, o que você pode fazer, né, de cara, diante de uma situação dessa, é felicitar a pessoa pela sinceridade em ela se preocupar com o fracasso. Porém, é importante mostrar que Deus, ele tem prometido para nós poder para nos ajudar a superar o pecado, né? Então, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, vai dizer: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas sim, né, espírito de quê? De poder, de amor, de moderação, de equilíbrio, né? Então, exatamente informações importantes para se contrapor a essas objeções, né? 22ª objeção: eu já sou filho de Deus e Deus é amor. Ele não vai condenar um ser humano que veio dele. No fim, todos serão salvos. Então vocês vejam que nesta frase aqui existem 4 sentenças, né? Já sou filho de Deus, uma. Deus é amor. Ele não vai condenar um ser humano que veio dele. E no fim, todos estarão salvos, né? E obviamente que ao olhar para isso, né, a gente tem um discernimento que a palavra nos dá, né, o entendimento de que, diante de tudo que foi dito e que muitos no mundo assinam embaixo, há apenas uma sentença verdadeira. Dessas 4, apenas uma sentença é verdadeira: Deus é amor, né? Mas as outras são furadas. Realmente, Deus, ele não condena ninguém. O homem é que se condena a si mesmo quando ele rejeita o Salvador Jesus. E a palavra de Deus, ela não diz que Deus é amor e consequentemente não vai condenar ninguém. Não está escrito isso na palavra de Deus. O desejo do coração humano parece muito bom, isto é, que todos sejam salvos sem exceção. Mas não é isso o que a palavra de Deus afirma para nós. E nós temos que nortear nossa vida com essa bússola que é a palavra de Deus, e não por aquilo que o nosso coração sente, né? Então, para se contrapor a essas sentenças, que na sua grande parte não são verdadeiras, né, Salmo 9, verso 17 diz: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, né? Quem crer e for batizado
será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, quem crer e for batizado, será salvo. Porém, quem não crer, será condenado. Ora, se alguém me avisa, perigo, e eu continuo avançando, pergunta que eu faço para os irmãos: quem é o culpado da morte? Sim. Então Lucas capítulo 13, verso 3 diz: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Assim, a simples leitura desse versículo que eu acabo de colocar no Data Show mostra como é falsa a premissa de que Deus, por ser amor, não deixará ninguém ir para o inferno. Ou seja, o entendimento certo é arrependimento ou perdição, Não há um caminho intermediário, arrependimento ou perdição. Mateus capítulo 18, verso 3 diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por fim, João no capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Logo, dá para entender o seguinte: quem são os filhos de Deus? Para a gente se contrapor isso aqui, já sou filho de Deus e Deus é amor, Então isso aqui nem todo mundo pode dizer, afirmar isto, Então é preciso, ou seja, logo, diante disso que eu acabei de colocar aqui, quem são os filhos de Deus? Qualquer um é filho de Deus? Então, a pessoa que não tem o entendimento correto, ela vai viver aquilo que o Salmo proclama: um abismo puxa outro abismo, Isso vale para os ímpios e isso vale para os crentes também, com coração duro, resistivo, desobediente, porque o pecado faz separação, Deus não ouve, Deus não provê, e consequentemente um abismo puxa outro abismo. 23ª objeção: eu vou ser perseguido, zombado, observado, visado, ou seja, preocupações secundárias ou preocupações que podem advir do fato de tomarem a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador. E é preciso saber que o sofrimento, é uma escola, sobretudo, uma escola virtuosa para os crentes, aqueles que estão no caminho, nos caminhos de Deus. Mas o sofrimento, ele faz parte da vida também do ímpio, Faz parte da vida cristã aqui na terra. E Jesus, ele sofreu primeiro por nós, para nos dar o exemplo de tudo aquilo que podemos viver, Ou seja, da maneira como nós podemos suportar e sobrepujar as adversidades. E obviamente que o discípulo, o servo, ele não pode ser maior do que o seu mestre, Tudo o que alguém vai, ou melhor, tudo o que alguém vier a sofrer por Jesus, a palavra de Deus nos mostra que ele, um dia no passado, já sofreu por nós. Mas tudo o que nós sofremos pelo Senhor na terra será suplantado com o que dele nós vamos receber, Então não há que ter esse tipo de preocupação, como eu escrevi para o irmão recentemente, vamos matar um leão a cada dia, A cada dia vamos deixar para trás algo que precisa ser deixado para trás, e deixar Deus trabalhar na nossa vida, E aí a sustentação ou a argumentação de uma passagem longa, mas importante. Amados, 1 Pedro
capítulo 4, a partir do verso 12 ao 19, diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. E aí eu botei em letra maiúscula, né? Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. E complementa dizendo: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, aonde vai comparecer o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem, né? Então, vejam, né, eu deixei aqui também em letras maiúsculas, né, exatamente para mostrar aquilo que a nova aliança, né, em Cristo Jesus, ela não tira de nós responsabilidades e ela não tira de nós lutas, né, que vamos passar na nossa caminhada. Então é enganoso o entendimento de que com a nova aliança estamos trazendo o paraíso para esta terra. Deus diz que o mundo jaz no maligno, pertence ao maligno. Então são mundos diferentes, circunstâncias e tempos diferentes, né, em que somos chamados a nos apresentar por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, né? Então é importante ter esse entendimento, porque senão podemos entrar em conflito com aquilo que Deus pode permitir que aconteça nas nossas vidas, tribulações, provações. Então Deus, de maneira muito clara, como Ele é na palavra de Deus, Ele diz: é com dificuldade que o justo é salvo, porque diariamente estamos anulando a nossa voz interior, diariamente estamos sendo chamados à vigilância interna e externa, diariamente estamos sendo alvo ou potenciais alvo do inimigo contra nossas vidas, né? Diariamente estamos sendo observados pelo mundo, pela igreja, né? Então assim, esse entendimento ele precisa estar claro dentro de nós. Ou seja, eu já extrapolei a resposta para esta objeção. Eu já não estou mais só falando como uma resposta para o ímpio, mas eu estou trazendo algo importante para a nossa realidade de vida, né? Então, não vamos tirar o peso, o valor, o brilho, o esforço maior do cumprimento do plano da redenção executado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sim, isso facilitou demais a nossa vida, né? Demais. Hoje temos liberdade de acesso à sala do trono, hoje temos vida eterna, hoje temos o perdão dos nossos pecados. Então muita coisa foi nos dado de graça pela fé e nos favoreceu, tem nos favorecido e irá nos favorecer, continuar nos favorecendo. Mas isso não quer dizer
que somos convidados a ficar omissos em cima do muro, parados, estagnados para aquilo que Deus nos chama a fazer, né? Eu diria que é até incoerente, porque alguém que se torna uma nova criatura, diz a palavra que os pecados são deixados para trás, algo novo se estabelece. Então, esta nova vida é uma vida motivada com valores que antes não vivia, né? Então, dito isso, vamos para a 24ª objeção. Quando eu morrer, Deus faça comigo o que Ele quiser. Ou de uma outra maneira, a salvação é somente após a morte. Isso não deve ser alvo de preocupação para mim nesse momento, né? E eu diria para você se contrapor a essa desculpa, a essa objeção, né? É importante entender e dizer que a eternidade, seja na felicidade ou seja na tribulação, na infelicidade, ela depende da escolha que nós fazemos nesta terra. Só há dois caminhos, só existem dois destinos eternos: a vida e morte, céu e inferno, né? Então, Mateus capítulo 7, verso 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. João capítulo 10, verso 9 diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, né? Então essas duas referências bíblicas, elas deixam para nós a mensagem clara de que não existe um caminho alternativo, né? No estado intermediário, o paraíso ou o inferno, e por toda a eternidade, o novo céu e a nova terra, e o lago de enxofre e fogo ardente. Então só existe ou um caminho ou outro, né? 25ª objeção: acho que se eu me tornar crente, eu não ficarei firme. Afinal de contas, eu me conheço, eu sei quem eu sou, né? E a palavra de Deus, ela diz em Romanos, no capítulo 14, verso número 4, que Deus é poderoso para nos firmar. E se Jesus tem tanto interesse em salvar o pecador, pergunta: será que Ele iria abençoar? Ele iria, melhor dizendo, abandonar depois de ter salvo esta criatura? Filipenses 1, verso 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 7, verso 25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, né? Então, nós temos alguém, né, chamado Jesus, sempre pronto para interceder por nós junto a Deus Pai. Então não faz sentido esse tipo de ponderação, argumento, objeção, né? Ou seja, ele cria esse argumento, ou ele externa esse argumento simplesmente com a limitação da sua mente, da sua visão espiritual, do seu discernimento espiritual, daquilo que ele está acostumado a ver e ouvir. Então, diante dos parâmetros, dos valores, das referências que essa pessoa tenha, né, ele pensa que mudar de vida não vai trazer absolutamente nenhuma mudança de longa duração, ou uma mudança que seja consistente, perseverante e definitiva, né? Então vejam que há sempre na palavra de Deus
uma maneira de nós nos contrapormos às objeções, né? Eu tenho notado, objeção número 26. Eu tenho notado que Deus age de modo cruel e injusto para com a humanidade, né? Então, a gente sabe que muitas coisas que estão acontecendo, né, diante dos nossos olhos, né, o mundo coloca na conta de Deus a responsabilidade do que está acontecendo. Então veja, né, como Deus, ele de maneira muito sábia, ele fala na sua palavra, né, da importância do conhecimento da palavra, ao dizer: meu povo perece por falta de conhecimento. Então o povo dele e aquele que não é povo seu perece ainda mais, né, ou tanto quanto, pelo fato de não ter conhecimento da palavra de Deus, né? E aí, ao não ter conhecimento da palavra, ao não ter o discernimento, o entendimento espiritual devido, né, pérolas ou argumentos, né, são apresentados que corroem inclusive o coração e tornam mais áridas as suas vidas e mais difícil, né, a aproximação a Deus. Então há um pré-julgamento, há uma resistência, né, há uma inércia do passado para poder se lançar, né, diante dos braços de Deus, né? E os que assim se expressam são geralmente pessoas que anos a fio vêm sofrendo, né, muitas amarguras e eu diria também que reveses em suas vidas. Muitos desse grupo são vítimas de frustrações e complexo de inferioridade, né? Mas Romanos, no capítulo 1, verso 27 diz: recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ou seja, a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, né, para entender que os sofrimentos e os males da humanidade vêm do pecado. Eles são frutos dele decorrentes, e eles são também o resultado da atitude de desobediência e rebeldia do homem para com o seu Criador. Mas Jesus, ele veio perdoar os pecados e curar o coração magoado. Ele veio desfazer, não apenas combater as obras do diabo, que são o pecado e os frutos amargos que dele procedem, né? E assim, Salmo 147, verso 3 diz: Deus sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Ou seja, nós temos a promessa de que Deus, ele restaura o sofredor sem qualquer tipo de acepção de pessoas. Nós estamos diante de um Deus que não faz verdadeiramente acepção de pessoas. Não importa como foi o seu passado, não importa a profundidade dos seus erros. O mundo trata mal por mal, mas o Deus a quem nós servimos, né, ele olha o nosso coração, e se há um ato genuíno, um comportamento, um posicionamento verdadeiro, sincero, genuíno, no tempo que se chama agora, no dia de hoje, a palavra que diz que Deus colocará no fundo, na profundidade dos mares, os nossos pecados, as nossas transgressões, vai se cumprir. Portanto, Jesus é a solução, né? E nós precisamos ir a Ele. E é essa mensagem que a gente precisa transmitir, né? Como Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. A paz e a tranquilidade, presta atenção, a paz e a tranquilidade vêm da justiça, da retidão de caráter
Eis a resposta neste versículo. Isaías 32, verso 17 diz: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Bem diferente desta realidade onde impera um caminho contrário de injustiça, de rebelião, de confrontação. Tá bom? 27ª objeção: não creio no inferno e nem no castigo eterno. Também não creio em outra vida além desta. Com a morte, tudo finda. O inferno é aqui mesmo, né? Quanto a essas desculpas, eu diria que aquilo que nós pensamos ou sentimos não é o que prevalece. O que prevalece é o que Deus diz na sua palavra. Muitos estão indo por caminhos tortuosos por conta de suas experiências de vida, por conta dos seus achismos, por conta dos seus valores, das suas ideias, das suas decisões, dos seus pensamentos. Mas o que vale para a nossa vida é o que Deus diz na sua palavra. O raciocínio do homem de maneira alguma anula o que Deus diz na sua palavra. As Escrituras afirmam sim que Deus é amor, sim, em alto e bom som, letras garrafais, Deus é amor. Mas a palavra de Deus também mostra que Deus é justiça. Jeová Tsequenu, justiça nossa, né? Então vamos ver o que a palavra de Deus pode nos dizer, né? Apenas uma referência para se contrapor a essas pérolas que estão aqui proclamadas, né? Com relação à realidade do inferno, né? Então diz o Salmo 9, verso 17, o que? Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, né? Então já apresentamos esse versículo. Eu estou apenas reforçando uma boa resposta para o entendimento de que o inferno, diferentemente do que esta pessoa disse, existe. Sobre a questão do castigo eterno, né? Eu diria que se aqui na terra o mal é julgado e a justiça humana julga o malfeitor, que diremos nós de Deus, cujas leis são perfeitas, né? Então o Evangelho de Mateus capítulo 25, verso 46 diz: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então até aqui a gente vê de maneira clara dois versículos que se contrapõem, né, a uma informação ou a informações que não são verdadeiras, que não são válidas. E sobre a questão da vida além túmulo, ainda dentro desta objeção, né? Hebreus capítulo 9, verso 27 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. João capítulo 5, verso 28 e 29 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, né? Então isso aqui deixa de maneira muito clara, né, de que existem coisas sim que vão acontecer além desta vida, né? Então fica muito claro, essas duas referências bíblicas, entre muitas outras, deixa claro, né, de que a gente não está, né, ninguém estará dormindo
depois da morte, né? E também que não acontecerá nada para toda a eternidade. Então deixa muito claro aqui de que haverá ressurreição, um corpo ressurreto, né, surgirá, nascerá, uns para a vida eterna e outros para o juízo eterno. Objeção número 28. A Bíblia só tem tolices e ela é antiquada, né? E essa visão, ela é uma visão limitada, sobretudo de um homem natural, né? O homem natural é aquela coisa natural, carnal e espiritual. Então natural é a coisa mais, né, elementar, básica, em que não há Deus na sua vida, né? O homem carnal é aquele que Deus entrou, mas fica ainda lutando com a sua carne, né? E a carne prevalece ao espírito. Então ele é o homem carnal. E já o homem espiritual é aquele que anula a voz interior e vive a voz do espírito. Então há uma crescente, né, nessas referências. Então, para o homem natural, né, é difícil ter esse entendimento, né? Ou seja, para eles a Bíblia é um punhado de tolices. A Bíblia não expressa ou não pode expressar, depois de mais de 2000 anos, respostas para a realidade de um mundo que muda a todo instante, né? Então esses versículos aqui deixam claro para nós isso, né? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, né? E mais ainda, Isaías capítulo 40, verso número 8 diz, olha lá, diz que a palavra permanece eternamente. Então esse é mais um dos versículos na palavra de Deus que nos assegura o valor eterno e permanente, válido da palavra de Deus. Em nenhuma referência, em nenhum texto, em nenhum livro, em nenhuma carta, em nenhum evangelho, existe condicionante temporal para aquilo que Deus fala na sua palavra. Mas o homem natural, ele tem dificuldade para poder, né, abrir a sua visão e aceitar a autoridade da palavra de Deus sobre nossas vidas. Objeção 29. Eu sou um ateu. Eu sou alguém materialista, né? E eu diria que a Bíblia, ela não ensina a prova da existência de Deus como um elemento preliminar à fé. Deus, ele não vai apresentar provas da sua existência à criação em geral, cujo autor é Ele mesmo. As Escrituras, elas declaram um fato de Deus e o homem aceita pela fé. Quem se chega a Deus, creia que há Deus, porque assim diz a palavra de Deus. Preste atenção, Hebreus capítulo 11, verso número 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, ponto. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, né? Então, como eu falei aqui, as Escrituras declaram um fato de Deus e o homem aceita isso por fé. Esse é o ponto de partida nas relações entre Deus e o homem. Entretanto, dizer que Deus não existe é uma heresia, é uma loucura. Deus, ele tem se revelado ao homem de modo sempre presente. Porém, a gente sabe que o diabo, ele faz de tudo para obscurecer a mente do cristão, da pessoa, desconstruir o que Deus constrói por meio da sua palavra. 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4 diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então essa revelação de Deus ao homem, né, ela é tríplice. Deus, ele se tem revelado por meio da criação, né? Romanos 1, verso 20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, né? Então, Deus, ele tem se revelado sim por meio da sua criação. Não somente por isso, mas Deus também tem se revelado por meio da Bíblia, por meio, ou seja, por ela Deus fala, ela é a lei do Senhor, ela é a palavra de Deus. Já falei isso. Isaías 40, verso número 8 diz: a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Então, ou seja, Deus, ele tem se revelado eternamente para a sua igreja. E melhor ainda, nós podemos nos valer de um versículo hoje, Deus falar algo, amanhã desse mesmo versículo Deus falar outra coisa, daqui a um ano nos debruçarmos diante desse mesmo versículo e Deus nos abençoar com uma outra visão, com uma outra mensagem para as nossas vidas. Não somente Deus tem se revelado na criação, na Bíblia, mas também Deus tem se revelado por meio de Jesus, né? Porque Ele é a palavra viva de Deus. João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora, a partir do verso 17 e 18, complementa dizendo: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou, né? Então, Deus tem se revelado a nós, né, nos dias de hoje, por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus, que está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Objeção número 30. Como é que eu vou saber se eu sou salvo, né? Ou seja, será que vale a pena eu investir nessa sua ideia e terei a certeza da minha salvação, como você está dizendo que eu posso me apropriar, né? E existem, obviamente, evidências interna e externa que nos garantem a salvação, né? A evidência interna, eu diria que o Espírito Santo, ele dará testemunho com o seu Espírito de que você está salvo, de que você será salvo. Então aqui diz a palavra: o próprio Espírito Santo testifica com o nosso que somos filhos de Deus. Então o testemunho dele nos garante a salvação. Então essa é uma evidência interna. Isso é algo que é gerado dentro de nós. Mas além disso, há uma evidência externa, né, que se reflete ou que se traduz numa vida de justiça e santidade. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, né? Somos conhecidos pelos nossos frutos. Então essas evidências externas, os nossos novos frutos, são a indicação da salvação, ou são a certeza da salvação. Deus, ele cumpre o que diz. Se confiamos na sua palavra, nós veremos as promessas dele, que as promessas dele são verdadeiras, né? E elas absolutamente falharão em nenhum tempo e sobre nenhuma pessoa. Uma outra objeção, 31. Eu terei de procurar uma igreja
e ir aos cultos, ou seja, vai gerar em mim uma dependência, uma mudança de rotina, né? Uma anexar algo, né? Como se fosse obrigatório na minha vida, a partir desta decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? E é importante trazer o conhecimento para ele, ela e para nós, né? Que a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 2, né, verso 42 e 44, retrata, né, qual era o ambiente dos primeiros dias da igreja, né? E aqui diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então a gente vê que desde o início os cristãos sempre quiseram estar juntos, estar em comunhão. A igreja é um corpo e, assim sendo, para trabalhar para Deus é necessário que os seus membros eles se reúnam a fim de que o trabalho harmônico ele tenha lugar dentro da igreja, né? Então vejam que esta visão é uma visão ainda de um homem natural, mas quando nós somos impactados pelo Espírito Santo que passa a habitar em nós, né, os nossos valores mudam e aquilo que era impossível de acreditar e aceitar se torna realidade nas nossas vidas, na nossa carreira espiritual, né? Então é mais ou menos como eu já disse em outras palestras, em alguma das outras palestras no dia de hoje. Vamos matar um leão por dia. Vamos seguir passo a passo, né? Ou seja, vamos deixar Deus trabalhar. Não começa a colocar muitas objeções, muitos questionamentos. Deixa Deus trabalhar, porque o caminho dele é perfeito. Os seus caminhos, os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos. Faça prova de Deus, deixa Deus trabalhar. Afinal de contas, quem criou o universo e nos fez a sua imagem e semelhança, será que não tem domínio, poder, autoridade para fazer algo tremendo na sua vida? E aí, aproveitando o ensejo dessa objeção, eu deixo um recado agora para a igreja. Nunca abandone a igreja, nunca abandone a comunhão, nunca esteja na mente com o coração inclinado para se limitar a assistir culto online dentro da sua caverna, da sua oca. Então, a palavra de Deus vai nos exortar claramente em Hebreus capítulo 10, verso 25: não deixemos de nos congregar. Então, seja qual for o seu argumento, a palavra de Deus é clara. Há uma orientação, há uma ordem, há uma direção, né? Então não cabe a nós ponderar, questionar, cabe a nós viver a vontade de Deus. Não era esse ou não foi esse o lema de vida de Cristo? Seja feita, Pai, a tua vontade e não a minha. Então nós não podemos ser papagaios, só replicando, hipócritas, como Isaías, Jesus disseram. Hipócritas falam, mas o coração não está anexado, acoplado ao que está sendo dito. Então, esse é um recado importante para nós. Quando a carne começar, né, a ganhar projeção, e aí começarem os argumentos: hoje eu vou ficar em casa, amanhã também, tá tão bom, Deus tem falado comigo quarta, domingo, nossa, inclusive, né,
é mais seguro, não preciso nem ir para a igreja, não corro risco de ser assaltado, de ser morto, bala perdida, né? Então, preste atenção, igreja. Preste atenção no recado que a palavra de Deus nos dá. Trigésima segunda objeção. Estamos acabando, estamos chegando na 34ª. Eu já nasci na igreja e me criei assim, de modo que eu sempre fui crente, né? E eu diria que para ser salvo, não se trata apenas de ser crente, ir à igreja ou ter uma religião. É preciso nascer de novo, é preciso ter um encontro pessoal com o Salvador, com Cristo Jesus, né? E aí, para se contrapor a isso, João capítulo 3, verso 5 diz: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então, mais uma vez, homem natural, sem o conhecimento da palavra de Deus, vejam como a mente é infértil para produzir objeções que vão retardar o haja de Deus nessa vida. E quanto mais vão vivendo o mundo das trevas, mais o coração vai criando argumentos para não aceitar de todo o coração. Lembra lá que eu falei lá no início? Eu não tenho vivido nada, nenhuma experiência. E aí Deus fala na sua palavra: buscai, se apresenteis de todo o vosso coração, né? Então, isso mostra para nós, né, a importância da palavra de Deus. Já não somos inocentes em muitas coisas, mas podemos não ser também inocentes e desobedientes em outras muitas coisas. E isso implica, né, num tempo de qualidade, sair da zona de conforto e se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, né? 33ª, penúltima objeção: eu sigo a minha consciência, né? Muitos estão dando essa desculpa no mundo, e o crente carnal também dentro da igreja. A consciência não é autoridade nem guia de maneira nenhuma em matéria de salvação. Essa autoridade, ela repousa nas Sagradas Escrituras, ela repousa na palavra de Deus, na Bíblia. A consciência, ela apenas vigia sobre os nossos atos, se eles estão de acordo ou contra as nossas convicções. A consciência não transmite conhecimentos, mas é possível dela ser cauterizada, a nossa consciência ser cauterizada pelo pecado. Deus, ele fala ao homem por meio da consciência, mas o guia para a salvação é e sempre será a palavra de Deus. Então, isso não pode prevalecer no homem natural e nem no homem espiritual. E por fim, a 34ª objeção: eu não sou pecador, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não assassinei, eu não adulterei, então eu não sou pecador, né? E a palavra de Deus vai nos dizer em Romanos 3 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mais ainda, mentiroso é aquele que disser que não comete pecado. Mais ainda, já falamos isso em outra palestra, Isaías 64, verso número 6, que diz que todas as nossas justiças, elas são como trapo de imundícia, né? Então não há qualificação, não há virtude em nós mesmos
Então é uma grande mentira, né, a pessoa acreditar que não é pecador. E aí, é o que eu digo, ou estou falando, e vou repetir, vejam como faz diferença conhecer a palavra de Deus, né? Um simples versículo: mentiroso é aquele que disser que não comete pecado. Pronto, toda essa objeção ela cai por terra. Bem, com isso eu não tenho a pretensão de esgotar. Bem, eu não tenho pretensão de duas coisas, né? De esgotar as objeções e nem de engessar os irmãos naquilo que vão falar, né? Eu já falei isso e vou repetir para que fique gravado, salvo em todos os vídeos, né? Que eu não estou criando aqui, né, uma lista de argumentos aonde vocês não podem desviar para a direita nem para a esquerda. Então eu não tenho essa pretensão, não é esse o meu objetivo, de engessar ninguém, e ao mesmo tempo, né, de ter a pretensão de esgotar todas as objeções que porventura possam surgir nas mentes inférteis das pessoas que estão no mundo, tá? Mas isso já nos dá uma boa ideia de como nós podemos nos posicionar. Agora eu quero falar, e de maneira também abreviada, né, tratando com os desviados. E a gente sabe que há desviados por toda parte. Há os que caíram de vez por tentação direta e laço de Satanás. Há os que esfriaram aos poucos até perderem todo aquele seu primeiro amor. Há ainda os que se desviaram por verem escândalos no meio cristão, dentro das igrejas, por sofrerem injustiças ou ficarem melindrados. Outros não resistiram às zombarias, às aflições, às perseguições por causa da fé. Eu diria que há também os problemas domésticos, familiares, né, que tanto desvio tem consumado dentro das igrejas. E uma excelente receita para este grupo de desviados é essa aqui, ó. 1 João, capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, vejam que Deus não fala na sua palavra: você tem que me pedir 10 vezes perdão pelo seu erro. Não está escrito isso. Vejam que é um ato sumário. O que a gente não pode é relativizar e brincar com aquilo que é sério, com aquilo que é absoluto, que está escrito e revelado na palavra de Deus. Então, se nós somos sinceros, genuínos, verdadeiros, né, e nós confessamos os nossos pecados, a palavra de Deus diz que prontamente, imediatamente, Deus estará ao nosso dispor para poder perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E a Bíblia, ela não fala de pecado, ela fala de pecados, ela não fala de pecador. Então trata-se de uma confissão detalhada a Deus das faltas cometidas por onde se caiu. Então há uma palavra em Apocalipse, no capítulo 2, verso 5, que diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, não podemos, o que a palavra está nos mostrando, não é bota num saco comum e atribui as transgressões, iniquidades e pecados, né, algo que fosse um objeto único. Enumera, trata com Deus no particular, cada um, independente. Assim como o jejum ele pode ser aplicado para 10 propósitos ao mesmo tempo,
Nós estamos diante de um Deus que pode nos perdoar ao mesmo tempo de 10 pecados, independente da profundidade, amplitude e da moldura temporal. O que importa é declarar com os próprios lábios o entendimento de que reconhece o erro, ou seja, não está sendo inocente naquilo que está falando ou fazendo, está declarando em alto e bom som, elencando item por item aquilo que está dando tchau na sua vida, deixando para trás o que para trás ficou e avançando para aquilo que Deus está preparando para a sua vida, né? Então vejam, né, vejam de maneira muito clara que essa é uma mensagem única. Eu diria que as motivações, os motivos em ação presente nos desviados, como eu enunciei aqui, podem ser diversos, mas há uma palavra, né? Há uma palavra única, direta, para alcançar todos os desviados. Então a gente não precisa elaborar uma tese de doutorado, mestrado. A gente precisa ser simples e direto para algo prático que vai trazer transformação. E o que a gente precisa transmitir é exatamente isso. Deus, Ele continua sondando o nosso coração para ver se de fato é real ou mentira o que nós estamos fazendo, pensando ou falando. Bem, dito isso, eu passo para o terceiro ponto, que é tratar com os judeus, né? Tratando com os judeus. A diferença fundamental entre, e aí eu vou a partir dessas religiões, seitas, né, que estão apresentadas ali naqueles 6 pontos, né? Adventista, Testemunho de Jeová, judeu, católico, espírita, mormons, né? Eu vou fazer uma pequena introdução apenas para situar os irmãos, né, em pontos importantes, só para poder entender como age, pensa a mente, né, dessas pessoas. Então a diferença fundamental entre judeus e cristãos é que os cristãos, eles aceitam Jesus como Messias e como seu Salvador pessoal. Mas Jesus, ele não faz parte da teologia judaica. Entre os judeus, Jesus, ele não é considerado um ser divino ou profeta, mas antes vem Jesus como um líder religioso, carismático, que foi executado pelos romanos. Tem valor? Tem, mas não na dimensão que é para nós. Para os judeus, o Messias, ele será um rei humano, ou seja, um líder humano, descendente de Davi, e que trará paz, restaurará Israel e governará com justiça aquele povo. E passados 2000 anos, eles ainda estão esperando por esse Messias, por esse líder humano, né? E eu quero aqui apresentar algumas possíveis, né? É difícil nós vermos pelo menos eu moro em Botafogo, né? É difícil vermos um judeu vestido como judeu passar ao nosso lado, na nossa frente. É difícil. Sim, mas é assim, é difícil. Então bom que você escute com mais atenção, já que você está próximo desse nicho, né? Então fique mais atento ao que vai ser colocado aqui. Vamos lá. Nós, os judeus, não podemos crer em 3 deuses, né? E nós, cristãos, também não cremos em 3 deuses. Nós cremos apenas em um Deus, né? 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, né? Então a visão de que para eles nós servimos a 3 diferentes deuses: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
E a Trindade, apesar de não estar escrita esta palavra na Bíblia, né? Assim como avivamento é outra palavra que não está escrita na palavra de Deus, mas as duas têm o seu imenso valor espiritual. A Trindade, ela está no Antigo Testamento, né? E é importante destacar para vocês, né, que a grande maioria dos judeus, eles não acreditam no Novo Testamento, porque eles não aceitam Jesus como Messias. Então é importante esse entendimento, porque nós não estamos ali para defender Jesus, já falamos isso numa palestra anterior. A nossa função não é defender Jesus. A nossa posição não é entrar em clinch e cooptar ninguém para a nossa religião. Não é isso, né? Mas a gente precisa ter esse discernimento de que, para eles, qualquer referência bíblica que venhamos nos valer do Novo Testamento é como se não tivesse valor para eles, né? De uma maneira geral. Então, Isaías, que eles conhecem, né, e aceitam, Isaías capítulo 6, verso 3 e 8 diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então esse nós, que eu coloquei em letra maiúscula, né, ele representa exatamente aqueles três, a Trindade, que foi estabelecida, ou seja, que existe antes de qualquer criação, né? Então quem há de ir por nós? Quem há de ir por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? A divindade, ela é constituída por três pessoas em um só ser divino. A unidade de Deus é uma unidade composta. Nela há três pessoas distintas, sendo cada uma delas a própria divindade. Ou seja, há uma trindade na unidade. Mateus 3, verso 16 e 17 fala exatamente dessas três diferentes pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda objeção: Deus não tem nenhum filho. Então vamos comparar, né, o Salmo 110 com o Evangelho de Mateus capítulo 22. Salmo 110 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quem é o autor deste salmo? Por sinal, eu falei isso no culto de oração. Sim, eu falei no culto de oração. Eu aproveito para ampliar esse conhecimento profundo, né? Não é não é Salmos 110, tá? Então é Salmo 110. É livro de salmos, mas o salmo é único. Então é 110, 111. Então, por favor, vamos acertar para não sair nenhuma pérola de nossa boca quando a gente abrir, né? Não abra a palavra de Deus nos Salmos 110, né? Então 110 é um salmo de Davi, e Davi, ele diz isso aqui, né? E é ele que também vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é ele o autor desse salmo também? Salmo 23. E Jesus, ele vai dizer que eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, conseguimos perceber a associação direta entre Senhor, pastor e Jesus. Mas vamos agora entrar no versículo no Novo Testamento, né? Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Cristo é filho de quem? E os fariseus responderam: filho de Davi.
E aí replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, presta atenção, exatamente o que está aqui é o que está aqui. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Então vejam que, de fato, esse é um bom argumento, né, que nós temos para o entendimento de que Deus, ele tem sim um filho, né, e que Davi, pelo Espírito, sem ainda ter visto ou sentido o cheiro de Cristo Jesus, já falava de algo que hoje está materializado: Cristo sentado à direita de Deus Pai. Terceira objeção: não podemos crer que uma criança nasça de uma virgem. Essa é uma outra objeção dos judeus, né? E muito mais difícil, eu diria, que teria sido Deus formar o homem do pó da terra, e Deus o fez com toda a simplicidade. O Antigo Testamento nos relata diversos milagres que eles acreditam. A própria existência do povo judeu não é um milagre? Abraão e Sara, a idade deles, não é um milagre? A partição do Mar Vermelho não é um milagre? As codornizes, o maná, a água da rocha. E é interessante que o nascimento virginal do Messias, ele foi prometido no Antigo Testamento. Olha lá, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, né? Então veja que mesmo no Antigo Testamento nós encontramos uma resposta, né, para se contrapor a esse posicionamento. Quarta objeção: o homem não herda uma natureza pecaminosa. E é algo diferente do que a palavra nos mostra. Ou seja, todos os descendentes de Adão, eles caíram no pecado, como a gente pode ver nesses duas referências. O coração do homem, mais ainda, a parte longe de Deus, ele é perverso, como esse versículo diz: enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Todos deliberadamente se desviaram de Deus. Isaías 53, verso 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então vejam, referências do Antigo Testamento que se contrapõem a essa objeção. A salvação se obtém por meio da obediência. É como se estivesse dizendo que por meio de obras. E a gente tem o entendimento claro de que a salvação, ela é mediante a fé em Jesus, pela graça de Deus, né? Obras de maneira nenhuma justificam ninguém. É Deus quem justifica o homem mediante seu Filho. E a gente vê aqui nesse versículo, né, de que Abraão por acaso viveu no tempo de Jesus? Não. Então poderia ser um pensamento, né? Um pensamento, e às vezes é um pensamento de muitas pessoas. Como pessoas antes de Cristo foram salvas, se hoje, para recebermos a salvação, precisamos crer em Cristo Jesus, né? E aqui está a resposta. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, crer em Deus foi um ato de retidão, de justiça, e isso proporcionou a justificação. Ou seja, ele se tornou justo
como hoje nós nos tornamos justos num ato sumário de Deus ao levantar a mão ou ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E por fim, nós não cremos que o Jesus do Novo Testamento seja o Messias prometido. E aí, eu diria que é importante nós compararmos os 4 evangelhos com apenas um capítulo, né? Isaías 53, né? Eu deixei até aqui aberto, não vou ler ele todo, mas verso 3, 4 e 5 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Como não associar isto que acabamos de ler com os evangelhos, né? Os 4 evangelhos, além de inúmeras outras passagens das escrituras hebraicas, né? Só no evangelho de Mateus há cerca de 70 referências do Antigo Testamento concernentes a Jesus como aquele de quem falaram os profetas. E aí a boa notícia é essa aqui: dezenas de milhares de judeus já creram. Atos capítulo 21, verso 20 diz: ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, né? Então veja que já na igreja primitiva, muitos, dezenas de milhares de judeus abriram seus olhos, ouvidos e corações para aceitar a boa notícia, as boas novas de Cristo Jesus. Pelo avançar da hora, eu vou parar aqui. Terei um desafio grande na semana que vem, porque eu tenho que fechar os 4 pontos e ainda tenho mais este ponto. Então vou administrar ao longo da semana para ver o que farei, né? Não tenho como multiplicar o tempo, né? Mas tenho como talvez otimizar aquilo que vou apresentar para vocês. Mas de qualquer maneira, deixo também gravado, né? Registrado na videoaula, de que o que está sendo dado, ministrado, é menor do que aquilo que está na apostila. Então a apostila contém mais informações, né, que eu reputo como importante para ser lida após a 4ª palestra. Então na semana que vem, quarta-feira, terça-feira, nós encerramos, né, a última palestra para capacitação para o evangelismo. Depois de terça-feira até o outro sábado, né, a gente vai passar por mais de uma semana, mais de 10 dias, né? E aí a gente pode fazer uma leitura responsiva, né, com talvez 6, 7 páginas de apostila por dia, para poder reforçar aquilo que os ouvidos e os olhos, né, estão vendo. A leitura é com uma fonte 14, então, ou seja, não é fonte 12, já é uma fonte um pouco ampliada, né? E isso será de grande valia, né, para que a gente possa depois, no sábado, estar fazendo o primeiro evangelismo de rua, tá bom? Então vamos ficar de pé e vamos orar e encerrar mais uma reunião. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos por esta noite, pela oportunidade, Pai, de falar coisas, assuntos, referências bíblicas importantes para se contrapor às objeções, mas ao mesmo tempo
algo importante para as nossas próprias vidas, para sedimentar valores, posicionamentos virtuosos que nós não devemos abrir mão na nossa carreira espiritual, Pai. Continua, Deus, cuidando de nós, continua abençoando-nos, ensinando-nos no caminho que devemos andar, e que o Senhor nos traga de volta, Pai, na semana que vem, para poder, ó Pai, concluir toda essa capacitação e podermos estar prontos para poder fazer a Tua obra e ver coisas maiores do que os nossos olhos têm visto e os nossos ouvidos têm ouvido. Assim, Deus, nós oramos e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.